Olá, que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Graças a Deus, a misericórdia de Deus se renovou sobre as nossas vidas mais este dia de hoje, nos dando mais uma chance, nos dando mais uma oportunidade de sermos melhores. Hoje nós temos que procurar a sermos melhores do que nós fomos ontem e aí por diante. Se amanhã as misericórdias de Deus se renovar sobre as nossas vidas mais uma vez, é Ele nos falando, é Ele nos mostrando, é Ele nos dando mais uma chance, mais uma oportunidade de sermos melhores e de crescer. Crescer na graça e no conhecimento do Filho dele, Jesus Cristo. De sermos mais semelhantes ainda ao seu Filho, Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus para todos nós, que nós venhamos ser semelhantes ao seu Filho, Jesus Cristo, em todos os sentidos, em todos os aspectos, e a agir em todas as circunstâncias como se o próprio Filho dele estivesse agindo. Todas as situações a quais você tiver que agir, você tem que se colocar no lugar da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus. Se coloque no lugar dele. Mas se fosse Jesus Cristo que estivesse no meu lugar, ele ia falar dessa maneira? Como que ele ia resolver este problema? Como que ele agiria mediante essa circunstância, essa situação? Se coloque no lugar de Jesus Cristo. Comece a se colocar no lugar dele. Você vai ver que você vai começar a tomar decisões sábias, decisões inteligentes, né? Vai passar a ser uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais equilibrada, porque Jesus ele era paciente, Jesus era uma pessoa equilibrada, Jesus ele sempre fazia as coisas com sabedoria e com determinação. Tudo que ele fazia dava certo. Ele veio aqui, nos deu exemplo de como fazer a obra de Deus, fez a obra de Deus e também nos deixou para fazer a obra de Deus, seguindo o exemplo dele. Ele disse: aqueles que creem em mim vão fazer as mesmas obras que eu fiz. Então, basta nós nos santificarmos e nos aproximarmos cada vez mais desse nosso Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, e aproveitar as oportunidades. Se você está aqui hoje, é porque Deus te deu mais uma oportunidade. É porque as misericórdias se renovou sobre a sua vida mais este dia de hoje. E cada dia é um dia diferente. Ontem passou, o amanhã não existe, o hoje é hoje. E às vezes no dia de hoje, o presente, você não consegue nem orar a este nosso Deus. Você está tão preso aos problemas, às dificuldades, às aflições, que você não consegue orar. Você não consegue clamar a Deus. Eu estou com uma oração aqui para nós estarmos fazendo, que é a oração do rei Davi, do Salmo 143, vai do versículo 1 até o versículo 12. Por que eu estou com essa oração? Justamente por isso. Porque muitas vezes nós não conseguimos orar, não temos força para orar, não temos palavras para se expressar diante de Deus. Aí eu quero te aconselhar, eu até creio que você já faz isso, quando você não tiver palavras para orar, para se expressar diante de Deus, não tiver nem força para orar, e é necessário orar, mesmo quando você não tem forças para orar, é necessário orar. Ou quando você não tem desejo, não tem vontade, aí que você tem que orar mesmo. Mas o que eu quero dizer para você? Quando você não tiver palavras para orar, comece a orar as orações já feitas pelos servos de Deus, pelos profetas, tanto do Antigo Testamento como do Novo. Aqui eu estou no Antigo Testamento, nos Salmos. Eu gosto de usar muito os Salmos. Quando a gente não tem palavras para orar, quando eu não tenho palavras para orar, quando eu não consigo me expressar diante de Deus, por causa que a gente fica, às vezes fica preso na angústia, na aflição, os problemas são tanto, a guerra está tão forte que a gente está sem palavras, fica até sem palavras. O que eu faço? Eu começo a ler os salmos, eu começo a ler ele em voz alta. Eu faço das orações, eu faço das palavras de Deus aqui, dos servos de Deus, principalmente do rei Davi, que fez muitos salmos, muitas orações aqui nos salmos. Eu faço das orações dele, as minhas orações. Eu começo a ler elas em voz alta, orando a Deus, fazendo dessa oração dele a minha oração. E essa oração aqui que eu quero apresentar para você é do Salmo 143, do 1 ao 12. Eu quero fazer desta oração a minha oração e a sua oração. Talvez hoje é o dia que você não está conseguindo orar. Então faça isso. E no mesmo instante que você começar a fazer isso, você vai começar a sentir a paz de Deus sobre a sua vida. É instantâneo, você vai sentir Deus tirando aquela angústia do seu coração. Aquela aflição, aquele medo que você às vezes tem, aquele medo, aquela dúvida, sabe? Aquele desespero. Quando você começar a fazer da palavra de Deus a sua oração, você começar a orar essas orações como suas, apresentar diante de Deus através de Jesus Cristo, você vai sentir Deus tirando, você vai sentir o alívio e a paz de Deus. Então eu quero começar aqui com você esse Salmo 143. Nós vamos ler versículo por versículo, isso é muito importante.
Súplica por libertação. Ele está suplicando a Deus por uma libertação. Você, nós precisamos sermos libertos todos os dias. Todos os dias. Nós precisamos da libertação de Deus. Libertação de alguma angústia, alguma aflição. Libertação de algum pecado. Libertação de algum mal. Tanto na área espiritual como na área física. Alguma coisa às vezes que pode estar te empacando, pode estar atrapalhando o seu progresso, você progredir, você caminhar. Você precisa da libertação de Deus. E ela vem através de Jesus Cristo. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele próprio é a verdade. Ele afirmou em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é o caminho para te libertar. E no versículo abaixo, João 8,32, fala essas palavras que eu falei para você agora. E no versículo abaixo, se não me engano, versículo 36, ele diz: e se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Você vai ser livre de verdade, porque Jesus ele liberta de verdade, ele cura de verdade, sara de verdade. A obra que ele começou a fazer na sua vida, ele vai terminar. Tem essa certeza, tem essa convicção. Ao versículo 1: atende, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Tenta pedindo a Deus a atenção de Deus para a oração dele. Não só oração, mas como ele está suplicando a Deus, também está fazendo súplicas a Deus. Mas não é segundo ele, segundo a carne dele, o achismo dele, a sabedoria dele, não. Segundo a fidelidade de Deus, segundo a tua justiça, segundo a justiça de Deus. Começa esse versículo aqui, começa a oração já assim: Senhor, atende a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas, segundo a tua fidelidade, segundo a sua justiça. Faça dessa oração a sua oração. Olha o versículo 2. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Então ninguém é justo diante de Deus, ninguém. Então ele pede a Deus para que Deus tenha misericórdia dele, não entre em juízo segundo os padrões dele, porque senão ele seria destruído. Se Deus entrar segundo o juízo dele, segundo os padrões dele sobre as nossas vidas, nós seremos totalmente destruídos. Porque ninguém é justo diante de Deus, aos olhos de Deus. Só através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nós conseguimos a justificação pelos nossos pecados. Mas para isso você tem que estar em Cristo Jesus, tem que estar ligado nele. Por isso que o apóstolo Paulo em Romanos 8:1 fala: e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só através de Jesus Cristo você consegue ser uma pessoa justa, ser uma pessoa absolvida por Deus, não ter condenação mais sobre você. O versículo 3: pois o inimigo me tem perseguido a alma. O inimigo tem perseguido a alma. O inimigo aqui, na época de Davi, era a pessoa física, era uma pessoa em si, mas nós sabemos como Deus nos fala através da sua palavra, do livro de Efésios, capítulo 6, ele usando o apóstolo Paulo, que a nossa luta não é contra sangue e carne, não, mas contra os principais e potestades nas regiões espirituais. Então a nossa luta é espiritual. Você não tem o inimigo seu, não é pessoa física, não é o seu vizinho, não é o seu parente, não. Não é o seu mais próximo, não. É nas regiões celestiais, é espiritual. Sua guerra é espiritual e você só vence ela através da palavra de Deus, espiritualmente. Por isso que lá no livro de Efésios, capítulo 6, diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para resistir firme contra as astutas ciladas do diabo, porque o diabo ele está armando cilada contra você a todo tempo. Mas você só consegue vencer através da palavra de Deus, revestido com essa armadura, que é a palavra de Deus e que é a oração a todo tempo em espírito. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida. Tem-me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. O inimigo faz isso com a pessoa, ele escraviza a pessoa, faz a pessoa habitar na escuridão, faz a pessoa ficar triste, deprimida, não deixa a vida da pessoa progredir, prosperar. Está pedindo a Deus que é a libertação do inimigo. Ao versículo 4. Por isso dentro de mim esmorece o meu espírito, e o coração se vê turbado. É o que o inimigo faz. Se você não tiver em união com Deus, em comunhão com Deus, e você dá espaço para o inimigo, como que você dá espaço para o inimigo? Através do pecado. A palavra de Deus fala que em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, deixa eu ver se é isso mesmo, fala que nós devemos estar sóbrios e vigilantes, porque o nosso inimigo, o nosso adversário, o diabo, está a todo tempo ao nosso derredor, procurando uma vítima para tragar. Deixa eu ler aqui 1 Pedro 5,
capítulo 5, versículo 8. É isso mesmo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então o diabo, ele está sempre rondando as pessoas, os filhos de Deus, procurando uma brecha, procurando uma oportunidade de entrar e devastar a vida da pessoa, de fazer isso aqui, ó, abater a pessoa, colocar a pessoa angustiada, perturbada, aflita. Mas ele só pode fazer isso se você der brecha, através do pecado. Por isso a necessidade de se santificar todos os dias. Sede santos, porque eu sou santo, Deus pede. Então tem que vigiar. Não é que você não vai pecar, porque todos os dias nós pecamos. Mas você não pode viver na prática do pecado. Por isso a necessidade de pedir a Deus perdão todos os dias, a todo momento. Pecou agora, é instantâneo. É agora que você tem que pedir perdão a Deus. Se você pecar agora e for deixando, e vai vivendo, passa amanhã, passa depois de manhã, passa uma semana, um mês, você está dando brecha para o inimigo. Não faça isso. Pecou agora, peça perdão, misericórdia a Deus agora. Ao versículo 5. Lembre-me dos dias de outrora. Penso em todos os teus feitos e considere as obras de tuas mãos. Eu vou continuar lendo aqui para adiantar mais. A ti levanta as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que abaixam a cova. Os que baixam a cova. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Então já pela manhã e já busca a Deus. A primeira coisa que eu e você devemos fazer é isso aqui: lembrar das coisas de Deus, das maravilhas de Deus, que Ele já fez na sua vida, dos milagres, dos acontecimentos, das portas que Ele já abriu para você. Lembra das coisas maravilhosas que Ele já fez na sua vida. Lembra também das promessas que Ele tem para cumprir na sua vida ainda. Lembra elas todos os dias e tenha fé, continue com fé, acreditando que Deus vai cumprir com as promessas dele na sua vida. E faça isso aqui, ó: faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Busca a Deus sempre em primeiro lugar. Jesus nos orientou: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então faça isso logo pela manhã. Busca as coisas de Deus, consagre o seu dia a Deus, peça Ele para abençoar a sua família, a sua casa, para abençoar o seu dia de trabalho, para te proteger no trabalho, para abençoar a sua união com a sua família, abençoar o seu dia, abençoar a sua vida. Faça isso, entregue diante dele toda a sua vida e sempre faça a justiça de Deus em toda circunstância, em toda situação. Deixa eu continuar lendo aqui. No versículo 8. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti leva a minha alma. Peça a Deus para que Ele mostre você todos os dias, qual o caminho que você deve andar, quais as atitudes que você deve tomar. Peça a Ele sabedoria, peça a Ele inteligência, prudência, compreensão, peça a Ele força, peça a Ele ânimo, entusiasmo, peça para que Ele venha aumentar a sua fé, peça a Ele mais amor, misericórdia no seu coração, principalmente o amor. Que não adianta fazer a obra de Deus, as coisas, se você não tiver amor. Não pode fazer por obrigação. Não pode fazer por religiosidade, não. Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então faça por amor. Seja um verdadeiro adorador. Tenha desejo no coração de servir a Deus, ter comunhão com Ele, intimidade com Ele, de fazer as coisas certas. Em Provérbios tem uma palavra que fala que quando nós fazemos o bem a alguém, nós fazemos o bem a nós mesmos. Mas quando você faz o mal a alguém, você faz o mal a si mesmo. E é verdade, isso é fato. Versículo 9. Livre-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Peça a Deus libertação dos seus inimigos. Libertação da opressão, da aflição, da ansiedade. Peça a Ele libertação de qualquer mal, das setas disparadas do inimigo contra a sua vida, porque a todo tempo Ele está lançando setas flamejantes contra você, dardos flamejantes contra você. Peça a Ele para que Ele venha te guardar, te proteger de todo mal. Peça a Ele para que Ele venha cumprir aquelas promessas do Salmo 91 na sua vida. Que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Caia 10 mil, mil ao teu lado, 10 mil à tua direita, tu não serás atingido. Vai fazendo essa oração, vai pedindo a Deus essa proteção, esse refúgio. Versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Esse aqui deve ser a minha oração e a sua todos os dias. Pedir a Deus que nós venhamos aprender a fazer a vontade dele todos os dias. Pedir a Deus que nos ajude a andar segundo os planos dele, segundo os desígnios dele, segundo os desejos dele, segundo a vontade dele, os caminhos dele. Jesus disse:
caminho que conduz à vida, ele é apertado, ele é estreito. Mas é o que conduz à vida. Agora, o caminho fácil, ele é amplo, ele é espaçoso, e multidões escolhem passar por ele. Mas é o que conduz à morte, é o que conduz à perdição, é o que conduz ao sofrimento. Então tem que ter cuidado. Versículo 11. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação minha alma. Então é uma oração que você deve fazer a Deus constantemente também. É sobre vivificar. Peça ele, vivifica-me, meu Deus, nos caminhos do Senhor. Vivifica-me nos preceitos do Senhor, nos projetos do Senhor, nas obras do Senhor. Me vivifique, Senhor. Vivifica a minha alma. Me ajude a viver aquele primeiro amor. Me ajude a fazer as coisas do Senhor com entusiasmo, com alegria, com satisfação. Vivifica-me, vivifica-me. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 14, ele diz: Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo esclarecerá você, iluminará você. Eu vou ler aqui para não ficar só nas minhas palavras. Efésios 5. Já está terminando, agora vai para o último versículo desse Salmo 143. Mas aqui em Efésios 5,14 é o que o apóstolo usado por Deus diz. Deixa eu ler para você. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então desperta. Se você está dormindo, peça a Deus um despertamento, um vivificamento. Ao versículo 12, o último. E por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos, e destrói todos que me atribulam a alma, pois eu sou o teu servo. Você é servo de Deus. Você é servo de Deus, você é filho de Deus. Peça a Ele, para que venha dar cabo dos seus inimigos, para que Ele venha livrar você dessa tribulação, dessa angústia, desse sofrimento, e Ele vai livrar. Essa é a oração do rei Davi, Salmo 143, versículo 1 ao 12. Nós meditamos aqui em cada versículo. É como eu comecei dizendo aqui, quando você não tiver palavras para orar, pega os salmos. Eu gosto muito dos salmos, mas tem outras passagens também, no Antigo e no Novo Testamento, que você pode fazer das suas orações. Pode orar elas como sendo suas orações, leia elas diante de Deus, e você vai receber o fortalecimento de Deus, o refrigério de Deus, a força de Deus, o ânimo de Deus. Faça isso. O importantíssimo é orar todos os dias, é ler a palavra de Deus todos os dias. Faça isso. Seja perseverante nos caminhos de Deus. Deus, Ele quer muito que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E a boa obra que começou a fazer na sua vida, Ele vai terminar. Ele vai acabar. Deus, Ele não faz as coisas pelas metades. E as promessas que Ele tem na sua vida, Ele tem promessas sobre a sua vida. Ele vai cumprir. O que Ele promete, Ele cumpre. Deus não é homem para que minta, e nem o filho do homem para que ele se arrependa. Não. Deus, Ele é Deus. Ele não é homem. Então, continue confiando em Deus, continue acreditando, continue buscando esse nosso Deus. Por mais que esteja difícil para você, por mais que a batalha esteja acirrada demais, a guerra está muito forte, mas continue batalhando, continue perseverante nos caminhos desse nosso Deus. Não olhe para trás, não olhe para trás. Continue olhando para o alvo, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Para que quando acabar a sua carreira aqui, quando Jesus Cristo voltar para nos buscar, você possa fazer das palavras do apóstolo Paulo as suas palavras. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Aguardei a fé. Lá no céu me espera uma coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, dará a mim todo aquele que foi perseverante, continuou crendo nele. Deus tem uma coroa de justiça para você. E tem um galardão para você, guardado para você. Para você que fica perseverante, para você que consegue resistir no dia mau. Resista, através da palavra de Deus, através da oração, através da comunhão com esse nosso Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Agora eu quero orar, né? Eu quero orar para abençoar a sua vida. Se você não tem forças para orar, né, ouça essa oração. Eu tenho a certeza que Deus vai abençoar você, vai confortar o seu coração, e que Ele possa fortalecer você e te tirar, né, desse desespero, dessa angústia, dessa aflição, e que você possa sair não só vitorioso dessa situação, mas mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Pai, obrigado por esta palavra, Pai, obrigado por mais este dia de hoje. Eu oro, meu Pai, por este meu irmão, por esta minha irmã, que não está tendo forças para orar, Pai. Não está tendo força, Pai, não está conseguindo. Às vezes está até desanimado, o desânimo bateu, a fraqueza, Pai. Está fraco espiritualmente, Pai. Não está tendo força para ler a palavra do Senhor. Não está conseguindo ler, Pai. Não está conseguindo manter mais aquela comunhão com o Senhor.
aquela intimidade com o Senhor. Eu peço, Pai, que o Senhor venha sobre esta vida, Pai. Perdoa os pecados dela, Pai. Pecados por pensamentos, pecados por palavras, Pai. Pecados por atos, atitudes. Tenha misericórdia, meu Pai. E abençoa ela, Pai. Fortaleça ela, Pai. Vivifica ela, meu Pai, nos caminhos, nos preceitos, nos projetos e nas obras do Senhor, Pai. E repreenda, meu Pai, todo o mal sobre esta vida, Pai. Toda seta do maligno, Pai. Toda ação demoníaca, Pai. Tudo que é contrário à Tua vontade sobre esta vida, Pai. Todo pensamento negativo, todo espírito de morte sobre esta vida, Pai. Que caia por terra e bata em retirada, meu Pai, no nome do Seu Filho, Jesus Cristo. E que ela, Pai, possa passar a ter vida, Pai. Vida completa, Pai. Vida em abundância. Em nome do Seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Fique firme na leitura da palavra de Deus. Leia ela todos os dias. E ore também este nosso Deus todos os dias. E até amanhã, se Deus quiser e nos permitir, no nome do Filho dele, Jesus Cristo.